mineiro, médico e completando seu 7º mandato pelo Legislativo paulistano, com passagens pela presidência de comissões importantes aqui na casa. É isso aí, Carol. Com uma carreira de mais de 2 décadas como vereador, o nosso convidado de hoje entende muito de política. No SampaCast de hoje, temos a honra de receber o vereador Paulo Frange. E eu fiz uma opção, ainda moleque, não tinha 10 anos, de que seria médico um dia. Então, a minha infância, na verdade, eu passei toda falando que ia ser médico. E a minha experiência, por exemplo, como criança e o futebol, foi zero. Eu não me lembro de ter jogado bola. E nós fizemos essa proposta de entrar na vida pública e não deixar a medicina. E aí foi uma campanha que completamente amadora, sem absolutamente nenhum suporte técnico político. Eu acho que o maior desafio da vida do vereador não é entrar na Câmara, é repetir o primeiro mandato, porque você tem que transformar uma expectativa que as pessoas depositam em você numa realidade. Acho que evoluímos bastante, né? A democracia tem mudado muito e agora nós empobrecemos porque nós temos um debate que está caminhando por um caminho muito ruim, o debate do eu sou contra, eu sou a favor, não tem as discussões do meio. Tudo que dá certo é feito no coletivo. Né? A primeira pessoa, geralmente, ela faz muito pouco, mas no coletivo, todos nós fazemos muito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a repórter convidada Andrea Godoy. Tudo bem, Andrea? Olá, Carol. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Tudo certo. E olá, vereador Paulo Frange. Seja muito bem-vindo ao SampaCast e muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço uma oportunidade dessa, e ainda mais com duas figuras como vocês. É um momento muito importante, sempre para o parlamentar estar aqui, com certeza. Vereador, vamos começar aqui o programa conhecendo um pouquinho mais sobre a sua história, né? O senhor nasceu em Minas, queria que o senhor contasse um pouquinho como que foi essa sua infância lá. Eu nasci em Uberaba, uma cidade do interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, uma cidade bem diferente da cidade de interior, porque é uma cidade que é capital mundial do zebu, hoje uma das cidades de melhor qualidade de vida de Minas Gerais, com 2 universidades, e sempre destacou por isso. E eu fiz uma opção, ainda moleque, não tinha 10 anos, de que seria médico um dia. Então, a minha infância, na verdade, eu passei toda falando que ia ser médico, e a minha experiência, por exemplo, como criança e o futebol, foi zero. Eu não me lembro de ter jogado bola, não lembro de ter esse tipo de participação que normalmente as crianças têm. Foi uma infância muito voltada e ao foco do acompanhar, estudar e acompanhar línguas, acompanhar a língua portuguesa e ficar imaginando como é que seria e acompanhar os adultos. E como entrei muito precoce na escola, os meus colegas de turmas eles eram bem mais velhos do que eu. Então, acabei crescendo comigo mesmo e convivendo com irmãos mais novos. E até que fui ao vestibular de medicina e passei na primeira vez, passei em primeiro lugar quando fiz o vestibular de medicina numa Universidade Federal, coisa que na época não existia isso. Eram poucas escolas de medicina no Brasil, então geralmente as pessoas prestavam 5, 6 vezes para poder passar. E aí a minha distância dos colegas ficou até maior, porque na faculdade, além da gente ter uma idade menor do que os companheiros já tinham prestado 4, 5 vezes mais. E fiz a minha escola de medicina, aí sim, desde o primeiro dia, falando que eu viria para São Paulo fazer cardiologia aqui. E havia uma paixão em Uberaba pela figura do Dr. Adib Jatene, que esteve lá em Uberaba, ficou quase que 2 anos lá. Ele foi lá, começou a vida lá, ele era médico aqui, foi levado para lá e depois voltou para cá. E meu sonho era vir para a equipe do Dr. Adib um dia que estava em São Paulo.
Em que momento o senhor decidiu que ia fazer cardiologia, essa especialização? Lá atrás, eu falava que ia ser médico do coração e acabei sendo cardiologista mesmo. Era uma opção mesmo, eu era alucinado pelas coisas do coração. É interessante isso, né? A gente, quando conta, parece que é alguma coisa que que não existe. Mas se você encontrar todos os companheiros nossos de infância, eles vão repetir a mesma frase. Ele nasceu e cresceu cardiologista. Entrei na faculdade de medicina. No segundo ano de medicina, um dos professores mais importantes da cardiologia de Minas Gerais, professor Lineu Miziara, que fez cardiologia aqui em São Paulo com o doutor Adib, me convidou para acompanhá-lo. Mesmo a gente não tendo experiência nenhuma. E eu comecei a acompanhar o ambulatório da cardiologia, que geralmente era no terceiro e no quarto ano. E aí conheci o eletrocardiograma, aprendi a ler o eletrocardiograma. No quarto ano de medicina, eu praticamente fazia grande parte do básico da cardiologia, acompanhando um cardiologista de grande importância na cardiologia brasileira. E nos intervalos de férias, a gente vinha a São Paulo, sempre acompanhado por alguém mais velho na cardiologia, para conhecer as coisas do Dante Pazzanese, que era o nosso sonho. Naquela época não existia INCOR. Não existia. O INCOR nasceu bem depois da década de 70. Já nasceu perto de 80. Eu cheguei aqui em São Paulo em 1976, em janeiro. E aqui também fiz o concurso. Era um concurso muito difícil, apenas 16 vagas para o Brasil inteiro. Entrei e fiquei no Dante Pazzanese, morando no Dante Pazzanese. Ali foi a minha primeira casa em São Paulo. Vereador, o senhor lembra a primeira coisa que o senhor viu quando chegou em São Paulo, que mais te chamou a atenção? O susto de ter entrado com um Fusca, seguindo um mapinha que meu pai desenhou, que tinha que entrar da Anhanguera por um lugar chamado Lapa, que pegava uma avenida bem comprida e que dava num negócio chamado Minhocão. E aí ele falou, vai no Minhocão reto e lá na frente você vai ver uma avenida grande, entra à direita. E eu passei direto. Passei pela 23 de maio. Até conseguir voltar, sem mapa, sem nada, achei a 23 de maio e ele disse, a hora que você chegar e ver um enorme de um lago com um pirulito, é ali que é o Dante Pazzanese. E eu desci depois da 23 de maio, fomos até o Dante Pazzanese procurando por ele. Cheguei aqui numa madrugada, viajei a noite toda, num Fusca 1200, modelo 64, e o que era muito. Normalmente os médicos naquela época não tinham carro, e eu tinha meu Fusquinha. E aí estacionei no Dante Pazzanese e não saí mais. Vereador, e como foi a sua entrada na política? Em que momento isso aconteceu na sua vida? Eu entrei no Dante em 76, e a partir daí as coisas foram acontecendo na minha frente. Atendi um profissional da saúde muito importante da Sociedade de São Camilo no pronto-socorro do Dante Pazzanese. Ele se saiu bem, internou, ficou conosco e me convidou para conhecer o São Camilo na Pompeia. E aí eu falei que era de Uberaba e tudo. Ele falou, você vai ver que tem um bairro cheio de morro, cheio de verde, muito parecido com Uberaba. Eu fui conhecer o São Camilo da Pompeia. E ele me ofereceu uma vaga para dar plantão de cardiologia lá no São Camilo da Pompeia. E aí comecei a fazer plantões lá. Esse médico depois foi se afastando, deixou a cardiologia comigo. O São Camilo nos chamou e convidou para fazer administração hospitalar. Achava que eu tinha jeito. Eu comecei a fazer administração hospitalar, até que naquele momento surge uma publicação no jornal, 77 para 78, do prefeito Setúbal, para que uma entidade pudesse assumir um prédio abandonado da Voluntários da Pátria, e esse prédio era como destino um hospital, antigo Hospital da Aeronáutica seria ali, e o São Camilo tinha 50 anos para poder transformar esse esqueleto em 20 anos em hospital, para 500 leitos, e poderia ter a concessão do prédio por 50 anos. Aí juntamos um grupo de médicos, fomos lá conhecer. A lei foi aprovada aqui na Câmara, na época. Setúbal chamou o Brasil Vita. Nós nunca tínhamos visto um vereador de perto, aqui em São Paulo. E ele disse, eu aprovo na Câmara sim, aprovou a concessão aqui na Câmara.
e esse hospital foi entregue para a gente na forma de esqueleto. Nós montamos embaixo um pronto-socorro e começamos a reconstruir o prédio. Éramos 21 médicos e numa conversa tinha que ter um diretor. Eu fui eleito com 20 votos para ser diretor médico do hospital e lá fiquei também. Nós conseguimos construir esse hospital, ele foi o primeiro hospital da região a ter mais de uma UTI, depois é o primeiro hospital a ter uma tomografia, uma ressonância magnética, uma máquina de cateterismo, a fazer transplante renal. E em 20 anos, nós estávamos realmente com o hospital na ponta, como um dos mais importantes hospitais do SUS em São Paulo. Era o HC da Zona Norte. E naquele momento, como eu também trabalhava com a Sociedade de São Camilo, acompanhando a gestão de hospitais no Brasil todo, eu tinha muita relação com o Ministério da Saúde. E eu tinha um paciente no consultório que eu acompanhava já há algum tempo, é meu amigo até hoje, meu paciente até hoje. Tenho um orgulho muito grande de manter essa amizade até hoje. Francisco Rossi. E ele me disse: Frange, encontra um jeito da gente resolver esse problema em São Paulo, acabar com o PAS. PAS era um plano de saúde que nós tínhamos aqui e, portanto, não era do SUS. O município pagava. Era um plano conduzido por cooperativas médicas. Nós não tínhamos o SUS aqui. Não existia, nós não estávamos atrelados à figura do sistema de saúde. Mas a aceitação da população era de mais de 95%, porque atendia muito rápido a porta. Sim. Não resolvia depois, mas atendia rápido. E como a gente viu que não tinha possibilidade de fazer nada disso, ele me sugeriu assinar uma ficha de filiação partidária que ele gostaria de ter um vereador com a minha formação. Ele era do PDT. Francisco Rossi era o dono do PDT. Eu achei aquilo estranho, gostei da ideia, conversei com a minha família e conversei com os meus pacientes, que eu toda a vida atendi consultório. Tivemos uma reunião grande, num salão grande, num anfiteatro, e nós fizemos essa proposta de entrar na vida pública e não deixar a medicina. E aí foi uma campanha completamente amadora, sem absolutamente nenhum suporte técnico político. Nós saímos do consultório para a Câmara de São Paulo, numa coligação do PDT com o PL, e o PDT elegeu 3 vereadores. O mais votado, Jorge Taba, com a Igreja Seixo Noyer. O segundo mais votado foi eu. E o terceiro, pela primeira vez, a Assembleia de Deus elegeu uma vereadora chamada Maeli Verguiniano. E estou aqui até hoje, 7 mandatos depois. Cumpri com meus pacientes, nunca deixei o consultório, jamais vou deixar, vou continuar médico, não vou deixar a medicina. E tenho 7 mandatos aqui. Entrei no susto e não mais saímos. Isso que eu ia falar, a sua entrada na política se deu meio no susto, começou ali com a administração hospitalar, quando o senhor viu, já estava dentro da Câmara. A administração hospitalar alavancou muito a minha vida, porque nós tínhamos experiências positivas da administração hospitalar em vários estados brasileiros, principalmente no Maranhão, no norte do Brasil, no Pará, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, São Camilo tinha uma rede extensa de hospitais. E nós também viramos palestrante desse assunto. Então, não tinha lugar que a gente não tinha palestra. Quando não era de administração hospitalar, era de bioética, porque o São Camilo tinha uma estrutura muito forte de bioética. 2 padres famosos que escrevia e fazia palestras sobre bioética. Padre Christian de Paul de Barley-Fontaine, inúmeros livros publicados, falecido recentemente, e Padre Léo Pessini, que era capelão do HC e era camiliano, que também faleceu há pouco tempo. Faleceram jovens. Eram meus companheiros. E essas palestras, essas apresentações, quando meu nome apareceu, mas foi uma coisa incrível, a quantidade de pessoas que aderiu à ideia de ter um profissional de saúde aqui na Câmara, embora aqui tinha o Dr. Nelson Proença, uma figura extraordinária, competente, Gilberto Natalini, não tinha nomes interessantes. Aqui já tinha passado por aqui o Walter Feldman, médico. Nós tínhamos uma figura que eu acho que uma das maiores expressões que a medicina teve, que ocupou o cargo público, o professor Pinotti. Ele era o nosso norte. Como é que ele concilia a medicina com a política e pode ser tão importante como deputado? Eu fiz quase que um voto. Eu não vou deixar a capital de São Paulo.
para fazer carreira política. Eu quero ser vereador, continuar vereador, estudando São Paulo e não deixando de estudar medicina. Hoje ainda me mantenho atualizado, participo dos processos de atualização em cardiologia, não deixo em hipótese nenhuma, esse é meu grande patrimônio e tenho toda a segurança ainda de fazer uma medicina de muito bom nível, uma boa cardiologia. Ainda mantenho contato com universidades que é possível você fazer essa atualização, não é tão complexo. Hoje a internet facilitou tudo isso. Antigamente a gente buscava mala de livro em viagem. A gente viajava e trazia uma mala de livro, de revistas. Hoje não tem que trazer mais nada, né? Enfim, vim para cá com a ideia de que ia fazer só saúde no começo. Tanto é que esse primeiro momento nós nos deparamos aqui com um problema que envolvia a cidade de São Paulo, que era o trânsito quase que parando, e veio para cá uma lei do rodízio. E a lei do rodízio, ela veio copiada de uma lei da cidade de Londres e da cidade do México, que excluía do rodízio o carro do bombeiro, o SAMU, veículos de transporte de produtos perecíveis da área de saúde, etc. Tal, e lá escrito veículo de trabalho do médico. Aqui não puseram. Na época, o prefeito Celso Pitta não quis colocar no substitutivo. Eu fiz um projeto de lei excluindo o médico do rodízio em 99 e nós aprovamos aqui na Câmara e ele vetou. Nós viemos para cá, havia um espírito de corpo na casa tremendo, eles ficaram raivosos com o processo, nós conseguimos derrubar o veto. Derrubamos o veto e aí implantou a lei do rodízio, que até hoje, 25 anos depois, ela está valendo. Hoje, quase 40 mil médicos em São Paulo não usam o segundo carro, não tem que comprar o segundo carro, ficaram excluídos da lei do rodízio em função disso. Ou seja, num primeiro momento, a primeira resposta à saúde que eu dei foi defendendo a minha categoria. Né? E, fora isso, os projetos que envolveram saúde, né? Agora, vereador, quando o senhor chegou aqui, obviamente, a Câmara era muito diferente, o senhor testemunhou muitas transformações. Queria que o senhor falasse um pouco como era a Câmara naquele tempo e como o senhor vê agora. Naquele tempo, quando eu cheguei, cheguei aqui com o vereador Milton Leite, cheguei aqui, estava o Arcelino Tato, Nomura, Gilson Barreto, nós somos em 5 ainda remanescentes daquela época. Mas vieram para dentro Ana Maria Quadros, Adaísio Sposati, Nelson Proença, José Eduardo Martins Cardoso, Miguel Calassuano, ex-prefeito de São Paulo. Então, Brasil Vita, um berço de cultura aqui, um poço de cultura. E aquele momento foi bastante interessante porque eu aprendi demais. Aprendi demais. Eu diria para você que se eu tivesse terminado meu primeiro mandato, eu teria conhecido o básico da Câmara. Daí veio o grande desafio. Eu acho que o maior desafio da vida do vereador não é entrar na Câmara, é repetir o primeiro mandato, porque você tem que transformar uma expectativa que as pessoas depositam em você numa realidade. Para voltar, você tem que fazer mais do que na primeira. E esse processo me angustiava muito. Aí eu consegui passar para a segunda, e aí, a partir daí, a gente foi se fixando, porque o outro mandato já não era Celso Pitta, era um governo completamente diferente, e era um governo que foi um governo bastante atuante. A Câmara teve debates ferozes naquele segundo momento. No primeiro momento havia uma discussão muito grande em derrubar o prefeito, não derrubar o prefeito, chegamos a derrubar, depois voltou. Um negócio insano, mas era o momento. Aquilo fazia parte do momento. E depois uma outra realidade. E aí veio o terceiro mandato, aí você já começa a encontramos o Zé Serra, que a gente tinha contato de Brasília, né? Com o Kassab vice. Aí é outra história, uma ideia, um governo voltado, inclusive, a ajustar finanças do município, né? Programa de modernização de arrecadação tributária, tudo aquilo que hoje tem ecos na nossa realidade, veio daquele momento. Então, a cada mandato, cada prefeito imprimiu um ritmo e nós acompanhamos. Em cada um deles, a gente estava numa comissão estudando cada um dos temas. Mas esse instante, se tem um lugar
para aprender e aprender muito, e um lugar que você não para de aprender é a Câmara Municipal de São Paulo. Mesmo hoje, passado tantos anos, a gente aprende com todos aqui, mesmo os mais jovens que chegam, tem ideias que são incríveis, ideias jovens, ideias diferentes. Nós não somos obrigados a concordar com nenhuma, mas somos obrigados a entender exatamente do que eles estão falando e buscar extrair alguma coisa. Todos têm o que contribuir. Hoje a Câmara de São Paulo tem uma estrutura muito grande, nós temos uma estrutura muito diferente do que tínhamos lá atrás, né? A Câmara realmente hoje ela é robusta em termos de conhecimento, de estrutura da própria Câmara. O respeito ao Legislativo mudou bastante. Naquela época, a gente tinha uma briga aqui, ficava brigando, primeiro mandato, segundo, ninguém... Não fazem as emendas dos vereadores, não mandam recurso. Demorou demais a surgir a figura. Hoje, respeita-se o vereador. Emenda é para ser cumprida. O prefeito cumpre todas. Não fica nenhuma, não tem oposição em governo, cumpre todas. Acho que evoluímos bastante, né? A democracia tem mudado muito. E agora nós empobrecemos, porque nós temos um debate que está caminhando por um caminho muito ruim. O debate do eu sou contra, eu sou a favor. Não tem as discussões do meio. E se você fizer um filtro aqui na Câmara, a grande parte dos vereadores tem bons temas no meio para discutir. Não tem espaço para discutir, porque você ou é contra ou é a favor. O extremismo, né, vereador? Mas não é a Câmara que é assim. A Assembleia também é, o Congresso Nacional é, os Estados Unidos também é, os países europeus também estão ficando assim, mesmo os de maior nível de cultura. Quando alguém é contra, o outro é a favor. Então, mas eu acho que esse é o momento que nós estamos passando. A vida pública, a gente tem que entender de que a gente tem que acompanhar o pensamento da coletividade. Tudo que dá certo é feito no coletivo, né? A primeira pessoa, geralmente, ela faz muito pouco, mas no coletivo, todos nós fazemos muito. É isso, eu acho que agora é uma questão de amadurecer. Vereador, voltando um pouquinho para a sua experiência na cardiologia, o senhor teve a oportunidade de ministrar um curso na Luanda, né? Eu queria que o senhor contasse como que foi essa experiência, esse momento. Como que foi ministrar um curso de cardiologia lá? Você vê, nós ganhamos um processo de trabalho onde nós somos também, até para Angola, foi no pós-guerra, e nós nos surpreendemos de que no pós-guerra o pessoal que vinha da escola médica, ele tinha muito mais do que os 5, 6 anos de escola. Porque ele ficava um período em campo de guerra, voltava um período para a escola. Então, um conhecimento muito pequeno. Nós levamos um material muito pesado para dar um curso para, pelo menos, fortalecer o que eles tinham de mais difícil de tratar, que é uma região no mundo que mais tem acidente vascular cerebral, porque a raça negra tem isso como característica. A hipertensão arterial é geralmente mais grave, mais severa, as doenças renais também. Tem pouca doença coronária, pouco infarto. E nós chegamos lá e descobrimos que o problema era o eletrocardiograma normal, o raio-x normal, os aumentos de câmera. E foi uma correria para poder trazer de volta esse tipo de conhecimento. Mas foi bem sucedida, graças a Deus. Ajudamos, com certeza contribuímos, inclusive em implantação de espaços para terapia intensiva, para hemodiálise. É muito interessante isso, mas foi uma experiência boa. Toda experiência fora do país é boa. Que experiências que o senhor trouxe de lá que foram importantes, né, para São Paulo? Semelhanças, diferenças? Normalmente, o que nós vimos lá na África, não só em Angola, mas o que nós vimos na África e que tem em São Paulo, é que é a mesma coisa do que nós encontramos em algumas regiões do Nordeste. Nós vimos a pobreza extrema, vimos fome, né? É uma coisa que é insuportável ver isso no Brasil, né? Hoje, nós alimentamos pelo menos 150 países do mundo se alimenta de produto feito no Brasil de alguma outra forma, né? Ninguém produz mais soja no mundo do que nós, nem milho, nem carne de frango, nem carne vermelha. E a gente ter brasileiro passando fome é uma tristeza. Lá,
o solo árido não permite esse tipo de cultura, então tudo tem que ser importado. É muito difícil. E o dólar é uma coisa extremamente escassa. O dinheiro não chega na mão das pessoas, né? A corrupção, ela espanta, assusta. E aí, nossa maior alegria foi poder ter contribuído, principalmente no que veio de lá para cá. Ao invés de ir daqui lá para poder ensinar, trazê-los aqui, né? Abrimos um canal em que muitos profissionais de Angola vieram para cá, ficaram aqui, fizeram cardiologia, estagiaram aqui, levaram conhecimento, não só de Angola, nós temos inclusive da África do Sul, na Cidade do Cabo, colega que veio para cá, ficou no São Camilo comigo, fazendo cardiologia há muitos anos, hoje ocupa um cargo de exposição lá, na cardiologia. Então é muito importante isso, acho que essa interação é interessante e a gente precisa de entender que o mundo é muito pequeno, muito menor do que a gente imagina. Vereador André, a gente ainda tem muito para falar aqui da sua carreira, mas precisamos fazer um rápido intervalo, então fica aí que o SampaCast volta já. Nossa entrevista com o vereador Paulo Frange já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. Isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que voltamos já. Na maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Ah, é? Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme desta cidade. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem às vezes gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria, sabe assim? São coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Você sabia que a Câmara Municipal obedece a um conjunto de regras? Ela segue a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Segue também o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, que dentro da cidade tem a força de uma Constituição. Assim, os vereadores conseguem propor projetos que sejam de interesse da população, aprovar e alterar as leis e até mesmo exigir que o poder público cumpra suas obrigações. Mas não se esqueça, além de todas essas leis, quem ajuda a regular as ações dos vereadores é você. Faça sugestões, fiscalize e participe. Quer saber mais? Acesse saopaulo.sp.leg.br. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Alguém pergunta, por que o médico vai para a política? Eu tenho muita capacidade de ouvir tanto o paciente como as pessoas. E nós ouvimos. A dinâmica da saúde, ela é extremamente complexa. O que dá tristeza é que nós temos do outro lado, geralmente, uma montanha de pessoas
desmontando essa montanha em pedrinhas e jogando pedra na saúde ao invés de tentar entender o que está acontecendo. Deu o primeiro passo. Começa pelo domingo. Tem que testar o sistema, testar a catraca, testar a tecnologia de informação, criar pedagogicamente essa cultura na população do como é que eu passo da catraca. Nós saímos tudo isso para um georreferenciamento e criamos zonas iguais para todo mundo. O que pode da zona mista em Pinheiros pode na cidade de Tiradentes. Esse é um caminho sem volta, nós vamos ter que conviver com a inteligência artificial. Eu, como médico, posso dizer para você que ela já está ajudando demais. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o vereador Paulo Frange. Vereador, falando um pouquinho sobre a área da saúde aqui na cidade de São Paulo, né? Quais são os maiores desafios que o município enfrenta atualmente? Bom, na área da saúde, o município avançou demais nesses últimos anos, né? Nós ficamos mais de 4 séculos com 20 hospitais. Em 4 anos, fizemos 10. Nós saímos de 3 UPAs para 26, vamos inaugurar mais 8 até o final deste ano. Em termos de expansão da rede, é inquestionável o que está acontecendo. Mas o que poucas pessoas conhecem é a importância da atenção básica de saúde. Nós vencemos o Covid não só pela extraordinária atividade das UTIs, que salvaram milhares e milhares de vidas, mas pela importância da gente ter uma atenção básica bem estruturada na cidade de São Paulo. Vou te dar um exemplo. Em 2011, eu aprovei aqui na Câmara uma lei que chamava Programa Hospital Domiciliar, PRODOM, que é o home care público. E foi orientada por um grande especialista nessa área chamado Pedro Kassab, da família do Kassab. Aposentando naquele ano, em 2011, nós aprovamos aqui e o Hospital Boi-Mirim e Cidade de Tiradentes passaram a pegar os pacientes que estavam internados e que podiam ter alta, mas não precisaria de ficar mais no hospital, ele passava a ser acompanhado em casa pela equipe de hospital. Era uma internação fora do hospital, ou seja, a ideia era deshospitalizar, para não ficar ocupando os leitos desnecessariamente. Esse programa de deshospitalização, depois que nós aprovamos aqui, a presidente Dilma aprovou a mesma coisa em Brasília e passou a fazer para o Brasil todo, mas não com a complexidade que tinha a cidade de São Paulo. Olha só, em 2016, esse projeto muda no Ministério da Saúde e fica muito próximo do nosso. Ninguém sabe disso, mas a cidade de São Paulo tem um hospital com 5.000 leitos na cidade, que é a internação domiciliar. Esse programa tem hoje 5.000 pacientes acompanhados em casa. Ninguém fala isso. 5.000 pacientes acompanhados em casa, com a mesma qualidade do atendimento aqui. Uma parte desse paciente recebe a visita da equipe completa, outra só da atenção básica. São 66 equipes de atenção básica e 22 de atenção de mais complexidade. Esse paciente está com oxigênio, ele está com sonda nasogástrica, sonda enteral. Esse paciente é aquele que ficaria dentro de um hospital sem família, sem ninguém, sem cuidado, completamente preso a uma cama, ocupando vagas e não teria como os construir. Veja, o maior hospital público do município é o Hospital da Brasilândia. 5.000 vagas seria mais ou menos 12 hospitais desse. Imagine, então, a maravilha que foi a expansão desse processo. Nós não vimos ainda uma informação deste assunto sendo, pelo menos, aplaudida por uma única pessoa. Mas é apaixonante isso. Eu tenho um orgulho muito grande de ter participado dessa ideia, que não foi minha, uma ideia que nasceu com o Dr. Pedro, nasceu com os médicos de carreira. Você quer conversar com alguém que sabe, você procura quem vive o assunto e usa da anatomia. 2 orelhas. Ouça, ouça, ouça. Alguém pergunta, por que o médico vai para a política? Eu tenho muita capacidade de ouvir.
tanto o paciente como as pessoas. E nós ouvimos. O Brasil ouviu, o Ministério da Saúde ouviu. E hoje nós temos resultados práticos. Nenhuma cidade do Brasil tem isso. Desse jeito, não. Esse programa é financiado pelo Ministério da Saúde. As equipes somos nós que colocamos. Nós treinamos. Enfim, esse desafio desse paciente é um desafio a ser enfrentado. Nós vamos ter que aumentar a nossa rede. Porque a cada dia que passa, pelo aumento da expectativa de vida do brasileiro, nós vamos alongar essas vidas e mais pacientes não precisarão ficar deitados numa cama de hospital, se eles podem ficar confortavelmente em casa, num leito, recebendo visitas diárias ou semanais ou até mensais. É a atenção domiciliar do paciente egresso de um hospital. A partir de agora, por uma portaria ainda deste ano, 2024, ela é bem recente, vai se fazer busca ativa nas UPAs. O que está acontecendo nas UPAs? Os pacientes começam a fazer reconsulta. Ele vai, ao invés dele ir na atenção básica, ele volta na UPA. E muitas vezes esse paciente não tem mais condição de estar ali. E ele pode ser um paciente que pode entrar na atenção domiciliar, ao invés dele ficar vindo toda vez que precisa na UPA. Tem UPA que recebe o paciente 5 vezes no mês. Então, isso acaba concentrando gente demais na porta. Então, a saúde tem desafios demais. Além dos desafios, nós temos as epidemias. Nós agora estamos convivendo com a dengue. E a dengue não é uma doença simples. Ela é uma doença onde você tem o caso simples, eu tenho o jovem com dengue, mas eu tenho o idoso com dengue. Os convênios médicos também estão sobrecarregados. E quando o convênio médico é especializado em idoso, esse idoso que chega com dengue, ele não toma o soro em 40 minutos e vai para casa que está bom, como a gente faz com o jovem. Esse sorinho tem que descer gota a gota, ele não tem coração para tudo isso. Ele fica 6 horas para tomar 1, 2 soros, para hidratar. Ele ocupa um leito 6 horas. Esse paciente pode ser hidratado também em casa. Os convênios têm o home care e terá que aumentar. Nós também vamos ter que aumentar a nossa rede. O que fez a rede pública? As tendas de hidratação, para poder ampliar a nossa área de hidratação. Então, a dinâmica da saúde, ela é extremamente complexa. O que dá tristeza é que nós temos do outro lado, geralmente, uma montanha de pessoas desmontando essa montanha em pedrinhas e jogando pedra na saúde, ao invés de tentar entender o que está acontecendo. A mesma pessoa que atira pedra é aquela que não cuida do vaso em casa. A doença está dentro de casa. A doença está dentro de casa. 70% a 80% das pessoas que têm o problema têm dentro de casa. Então, os desafios são muito grandes, né? O desafio com a saúde mental. A gente evoluiu muito com os CAPs, expandiu demais. Isso trouxe um conforto muito grande para as famílias. Ainda temos problemas. Mas trouxe conforto, sim. Todas as nossas UPAs, tipo 3, têm psiquiatra de plantão 24 horas. Nós temos dentista de plantão 24 horas em todas as nossas UPAs. Antigamente não tinha, e elas atendem 30, 40, 50 pacientes com dor incrível na cara por dia. Eu pergunto, onde iam essas pessoas antes? Chegava a vender relógio para pagar o dentista, para atender uma emergência com pulpite, com um dente quebrado, com sangramento, com infecção dentária. Enfim, hoje nós estamos avançando, mas a necessidade da saúde para as pessoas, ela é infinita, não para de crescer. E a inflação da saúde é muitas vezes maior do que a inflação comum, porque as pesquisas não param. E à medida que as pesquisas vão descobrindo novas metodologias, novos remédios, novos produtos, novos fármacos, nós temos que acompanhar o custeio disso. E quando o produto novo chega no mercado, ele custa caro demais até que quebra a patente depois de 10 anos. Então, financiar esse sistema é muito grande. São Paulo já passou de 20 bilhões de investimento na saúde por ano.
Bom, vereador, agora falando sobre as comissões, o senhor presidiu várias comissões importantes da Casa, como da Saúde, Política Urbana, Finanças e Orçamento. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o desafio que é presidir esses colegiados. A presidência sempre é um desafio grande, porque ela dá o ritmo. O presidente é que pauta, portanto, mantém o ritmo da comissão. Ser membro da comissão já é importante demais. E ela é obrigatoriedade de cada um de nós. Todos nós temos que participar dessas comissões. E é onde acontecem os debates mais interessantes. É onde você pode estudar o projeto com mais qualidade. E dá resultados, sim. O ano passado, nós, na Comissão de Finanças, eu não era presidente, mas eu propus uma subcomissão da tarifa zero. Nós sabíamos que era desejo do prefeito Ricardo Nunes a tarifa zero. Ele estava perseguindo, já tinha pedido todos os estudos, mas essa cultura não estava aqui dentro da Câmara difundida. Falava-se em tarifa zero. A subcomissão trouxe um enorme ganho na nossa cultura. Nós aprendemos porque trouxemos especialistas, nós somos despidos da roupagem política nesse momento. Na comissão, nós trouxemos pessoas de todas as tendências políticas, todos que tratavam o assunto de em qualquer um dos seus ângulos. E trouxemos prefeito de cidadezinha pequenininha que aplicou tarifa zero. Ele veio aqui e teve coragem de dizer o erro e o acerto. Foi lindo. E, no final, nós chegamos à conclusão que só tinha uma saída, numa cidade desse tamanho, é fazer passo a passo, com gradualidade. E essa aconteceu dentro do bom senso, é uma das características mais importantes de um gestor como o Ricardo Nunes, e deu o primeiro passo. Começa pelo domingo. Tem que testar o sistema, testar a catraca, testar a tecnologia de informação, criar pedagogicamente essa cultura na população do como é que eu passo da catraca. Muita gente desconfiou, achou que era eleitoreiro. Não, este ano nós não podemos fazer nada. Ano de eleição, nem deve. Não pode, não deve também. Não podemos misturar uma coisa com outra. Mas já foi possível que a gente suporta muito bem. Houve um aumento do número de pessoas que passaram a participar, para sair com a família, frequentar os ambientes que não frequentavam. Não tinha dinheiro, não tinha condições para pagar a passagem aos domingos para a família. E a tarifa zero, o Ricardo foi feliz demais. Ele aplicou logo em dezembro. Né? A nossa atividade... E a Câmara colaborou com isso, né? A Câmara colaborou porque trouxe um conhecimento de todos. Todos os vereadores participaram. Todos tinham o mesmo desejo. Né? O que não dá é chegar, então, vamos colocar a tarifa zero para todo mundo. Como é que nós pagamos essa conta? Sim. E outra, hoje São Paulo tem recursos para pagar essa conta. Eu digo, será que daqui a 4, 8, nós vamos ter, com o custo crescente de tudo como está? E como é que fica lá? Tem guerra na Ucrânia, tem guerra agora no mundo árabe, e daqui a pouco tem coisa acontecendo aqui na América do Sul que não dá para acreditar que acontece, mas nós estamos na América do Sul, temos que entender que aqui também nós temos as pessoas que estão fora da casinha. E é uma situação muito delicada. Daqui a pouco nós temos um problema. Qualquer problema que esbarra na macroeconomia, esbarra na capital de São Paulo. 1 em cada 8 reais do Brasil é arrecadado aqui. Então, é produzido aqui. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas aventuras. E o Ricardo Nunes não participa de aventura. Deu um passo certo. Nosso sonho agora é que, quem sabe, a gente pode introduzir no próximo passo aqueles que estão no CAD único, que seria interessante. As pessoas às vezes acham que é exagero, não é não, as pessoas sofrem muito mesmo. Tem realmente carência. A cidade de São Paulo é uma cidade cara e a passagem pesa no bolso do paulistano, sim. Vereador, a gente falou um pouquinho da sua experiência, né, conduzindo as comissões. O senhor também teve experiência como vice-presidente aqui da Câmara. Eu queria que o senhor contasse como foi esse período, como que foi essa experiência. Sim, foi. Antes disso, a experiência mais importante que eu tive na Câmara foi a relatoria da Lei de Zonamento. Por que foi a mais importante? Porque ela foi única. Única porque nós saímos de um zonamento que era por descrição de lotes. Nós tínhamos 31 livros, um para cada subprefeitura e um para a cidade de São Paulo, dizendo o que era. Então, o que podia em Pinheiros não podia na cidade de Tiradentes.
Então, cada lugar tinha um coeficiente de aproveitamento, um gabarito e tudo e tal. Nós saímos tudo isso para um georreferenciamento e criamos zonas iguais para todo mundo. O que pode da zona mista em Pinheiros, pode na cidade de Tiradentes. O que pode na zona de centralidade na Pompeia, pode também em Ermelino Matarazzo. Não tem diferença, todos têm os mesmos direitos. E aí, tudo isso mudou bastante, a cidade veio tudo para um único coeficiente, para a cidade toda, todo mundo parte de um, cada paulistano tem direito a usar uma vez o seu solo, uma vez, a partir daí todos pagam, independentemente, pagam mais ou pagam menos, de acordo com a planta genérica. Mas a lei de zonamento foi realmente um programa de uma mobilização muito grande, e como a gente tinha pouca presença da internet, a movimentação de pessoas nos assustou. Nós tivemos uma audiência pública aqui que encheu todo o 8º andar, todo o plenarinho, todo o plenário externo, aqui dentro do plenário nosso, a casa toda e os corredores lotados. Isso porque estávamos discutindo um assunto que envolve 2% do território do município, que é a zona estritamente residencial. Um que tratou de habitação, foi no Memorial da América Latina, teve 2.000 pessoas. Então, foi bastante interessante, a relatoria foi muito legal. Agora teve uma revisão, não foi diferente, as pessoas participaram bastante, mas a presença online facilitou bastante. Como vice-presidente da Câmara, foi uma experiência também muito boa, porque eu fui vice-presidente do Zé Eduardo Martins Cardoso. Então, eu estava bastante seguro com relação à área jurídica, de que a gente não sairia daqui respondendo o processo, porque quem está na mesa da Câmara responde pela Câmara e pelas contas da Câmara. Então, é analisada pelo Tribunal de Contas, pode ser questionado, enfim, não fica imune. Né? É uma responsabilidade muito grande ser membro da Câmara, da mesa da Câmara. Mas foi um momento muito importante, porque a casa, na época, estava bastante dividida, os partidos não era só de um lado e de outro, era uma casa bastante plural, e com ideias bem diferentes, e foi uma composição muito importante na época. Mas tenho muita alegria de ter sido vice-presidente do Zé Eduardo. O Zé Eduardo ainda hoje é um grande amigo da gente. Atualmente, se o senhor pudesse elencar uma área prioritária que São Paulo precisa resolver, o que o senhor diria que seria essa área? Olha, a área prioritária que nós temos e vem sendo solucionada numa velocidade grande, mas nós temos que dar tempo ao tempo, que era a habitação, que era a carência da habitação. A participação da Câmara, votando pode entrar, e tudo que nós fizemos, a parceria público-privada e todos os mecanismos que foram introduzidos, dar a oportunidade do direito à moradia na cidade trouxe um conforto grande para mim, que estou no 7º mandato, de que não foi em vão a gente ter passado esses anos todos só sonhando que nós íamos ver casa. Esse ano, até agora, já foi entregue quase 9.000 casas nessa gestão, e tem um número muito grande, podendo chegar aí a mais de 40.000 que estão praticamente contratadas. Então, este era um desafio grande, por ser um desafio extremamente pesado do ponto de vista financeiro e de difícil equação, porque envolve inúmeras comunidades e envolve também uma mudança cultural muito grande da pessoa que sai de casa, pisa na rua, para morar em condomínio. A cultura de conviver em condomínio não é uma cultura tão simples. Nós aprendemos, no meu primeiro mandato, de que as pessoas não se entendiam no Singapura, e nós vimos agora, o Ricardo Nunes fez uma ação, agora teve uma atitude bastante louvável, muito interessante, que é a reforma completa do conjunto Zac Inácio. 700 famílias, 3.000 pessoas serão beneficiadas com investimento de 9 milhões, que é um investimento pequeno, para reformar tudo aquilo que foi entregue há quase 3 décadas atrás. Aquela população vai ter uma enorme melhora na sua qualidade. Nós temos outros Singapuras que estão participando desse processo também, inclusive dentro do Pio Leopoldina,
Tem isso, vocês assistiram tudo isso aí, participaram conosco dessa discussão. Então, eu acho que esse é um desafio muito, muito grande. Era um desafio muito grande, ter o direito, esse direito não agredindo o verde. Porque, por isso que é desafio, porque todas as vezes que nós falamos de habitação, as pessoas dizem, não tem importância, vamos invadir, tem muita terra lá perto de casa, mas essa terra é intocável. E agora, com o bloqueio para desapropriação de praticamente 11% do território do município em área verde, estive hoje na Secretaria do Verde, inclusive, discutindo esse assunto. Isso para a gente é muito importante, incorporar esse verde eternamente dentro do nosso sistema de áreas verdes. Vereador, infelizmente a gente está quase chegando no finzinho do programa, mas chegou o momento do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Ibirapuera. Se São Paulo fosse uma palavra, qual palavra seria? Fé. E se a política fosse uma palavra? Amor. Qual o seu maior sonho para o futuro de São Paulo? Olha, meu maior sonho é ver a cidade completamente integrada com relação ao sistema de transporte, com uma mobilidade bem ágil, para que a gente possa, quando sair da cidade e visitar a Europa, a gente não sentir nenhuma pontinha de inveja. Um metrô que vem crescendo muito, mas uma mobilidade de massa, ágil, de qualidade, com certeza é um sonho. E se o senhor pudesse voltar no tempo e conversar com aquele Paulo Frange, pequenininho lá de Minas, qual que seria o conselho? Não saia do caminho, repita tudo que você fez. Eu não arrependo de nada que fiz, sou apaixonado pelo que fiz e eu tenho certeza que de uma forma ou de outra a gente está deixando um legado. E qual o seu conselho para o jovem paulistano de hoje? Então, o conselho é perseguir o conhecimento. Nós estamos hoje vendo os jovens assustados com a tecnologia de informação, principalmente com a inteligência artificial. Ela não vai tirar lugar de ninguém. Nós vamos ter que ser mais inteligentes do que isso e nos ocupar dessa atividade. Esse é um caminho sem volta, nós vamos ter que conviver com a inteligência artificial. Eu, como médico, posso dizer para você que ela já está ajudando demais. Vai nos ajudar a ser quase perfeito, corrigindo nossos erros. Nós somos humanos, nós nos cansamos. Eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas eu, como médico, posso dizer para você que a sexta-feira nós temos um pensamento e uma forma de rendimento de trabalho bem diferente da segunda. Nós somos uma máquina que cansamos. A inteligência artificial vai nos ajudar a corrigir erro e tirar da gente a responsabilidade dos acertos 100%. Isso vai nos ajudar muito. E para encerrar agora o ping-pong, uma dica cultural. Pode ser um livro, filme, uma peça de teatro, um lugar na cidade de São Paulo para visitar? Ouvir clássico. Ouvir clássico. Bom, queria agradecer muito. Infelizmente, a gente chegou ao finzinho do programa. A sua companhia aqui no programa, Andrea. Muito obrigada também pelo convite, né, Carol? Obrigado, vereador, pela sua participação, a conversa super interessante. Obrigado. Vereador, eu que agradeço. Agradecer ao telespectador de São Paulo pelo carinho que tem com os temas da TV Câmara. Com certeza, aqui é a sua casa e os temas daqui todos interessam para vocês. Todos. A vida de vocês, naturalmente, passa pela nossa ansiedade aqui em acertar sempre. Obrigada, vereador. Já está convidado a voltar, que a gente tem muito assunto ainda para conversar. Com certeza. E é isso. Esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. Tchau, pessoal.